Tem 73 mensagens aqui no chat, eu não vou nem ler, tá? Deve ser vocês conversando aí e tal. Qualquer coisa, gente, pode abrir o áudio, tá? E falar direto comigo. Vamos lá, questão 30. Um pequeno agricultor deseja instalar irrigadores automáticos em sua horta, que é uma área de 10 metros por 12,56 metros. Então, parece que é, é retangular, né? Retangular, 10 por 12,56. É um formato de um retângulo, né? Ela é quase quadrada, né? Quase. Porque de 10 para 12,56, então 10 metros por 12,56 metros. Sabe-se que cada irrigador impulsiona um jato de água rotativo, podendo abranger 2 metros de raio. Com isso, o agricultor deverá instalar 4 irrigadores, 6 irrigadores, 8 irrigadores. Eu acho que isso aí, não sei se a gente vai precisar de área, talvez nem precise de área, hein? Contem aí a ideia de vocês. Contem aí o que vocês fizeram na hora. Fala, Clara. Professor, estou inconformada que essa eu errei, porque eu tinha feito uma questão parecidíssima com essa na prova de 2018 do FRJ. Eu tinha até mandado essa questão para o Lucas. Aí eu fiz como se eu tivesse naquela outra questão. Eu fiz a área Que era uma dessa, das antenas, que desse tinha bagulho 10 total, antenas né? na fazenda. Não, não, era uma outra lá que, tipo, cada cova para cada alimento Uhum, plantado tinha 3 metros e o uhum, diâmetro era 1 metro. Aí eu fiz como se eu estivesse lá, entendeu? Eu uhum. interpretei que como o raio de 2 metros, é como se um dos jatos tivesse 2 metros. Ai, que merda. Não, mas é circular, né? É um regador que vai ficar rodando, não é isso? Fala, PH, sua ideia. PH. PH travou. PH tá travado para mim. Mais alguém quer compartilhar sua ideia aí? Ó, tá, aqui é o seguinte, né? Se o cara quer, por exemplo, o lance é o seguinte, para garantir que todo o terreno seja molhado, para garantir que todo o terreno seja molhado, por exemplo, se você instalar 5 irrigadores aqui, 6 irrigadores de. Tudo bem, o que a gente pode fazer é o seguinte: pode ser que não saia certinho, não saia redondinho. A gente pode simplesmente calcular a área total desse terreno. A área total desse terreno. Ninguém pensou nisso, não? E a área de um irrigador. Pensaram nisso? E dividir. Pensou? Pensou? Eu acho que é o mais prático a fazer. Primeiro eu cheguei a pensar em tentar encaixar um irrigador aqui, porque aí vai ficar muito complexo, né? Se vai molhar mais, se vai molhar para fora, se vai molhar alguma região aqui para fora ou para dentro e tal, acho que vai ficar muito complexo. Fala agora, PH. PH voltou. Pode falar a sua ideia. Eu fiz a hora do círculo, do retângulo, aí depois eu fiz a hora do círculo, aí deu 10. E aí dividir um pelo outro. Sim, que deu Isso 10. aí. Isso aí. Olha lá, vamos lá, galera. A área do terreno do cara é um retângulo.
base vezes altura. Olha lá, questão de área básica. 12,56 vezes 10, que vai dar 125,6 metros quadrados de área para irrigar. Qual é a área de um irrigador? Diz aqui, diz na questão, que o irrigador lança um jato d'água num raio de 2 metros. Então, qual é a área que ele vai conseguir irrigar? Ora, é a área do círculo, que é π vezes r ao quadrado. A área de cada irrigador é 3,14 vezes 2 ao quadrado. A área de cada irrigador é 3,14 vezes 4. A área de cada irrigador é 4 vezes 4, 16 vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 12,56. Olha lá. Olha lá. Se tu pegar a área do terreno, que é 125,6, e dividir pela área de um irrigador, que é 12,56, ou seja, eu estou me perguntando quantos irrigadores eu vou precisar multiplicar esse valor aqui para poder dar 125,6. Lógico que são 10, né, galera? Porque repara que daqui para cá o que mudou foi a vírgula, né? Então esse cara 12,56 vezes quem que dá 125,6? Vezes 10, né? Vezes 10. Opa, acabei apagando esse pedacinho. Vezes 10, que vai dar isso aqui, zero. Acabou, acabou. Era a letra D, 10 irrigadores. Acertou, PH? Quem mais acertou essa? Levanta a mão. Show, Gabi. Show, Rafael. Isso aí, galera. Quem não acertou, galera, anota aí, tá? Fica aí de experiência. Fala, Lucas, o que houve, cara? Não acertou, não? Pô, não acertei não. Por que que você considerou π como 3,14? Porque sim, porque quando ele não fala nada, o pi é 3,14. Combinamos isso, falamos sobre isso. O pi é Eu pensei 3,14. que eu pensei que quando não fala nada é só deixar π. Não, a não ser que ele fale use π aproximadamente igual a 3. Use π igual a 3,1. Caso não, o padrão é usar π 3,14. Sacou? Fala, PH. Quando eu estava fazendo essa, eu lembrei daquele momento lá que você perguntou a fórmula do círculo e eu não sabia. Eu Aí eu perguntei para lembrei. você, né, PH? Foi bom, né, que te Sim, traumatizou e te fez gravar a fórmula do círculo, né? Caraca, pode crer. Pode crer, galera. A gente estava revisando isso um dia antes. 2 dias antes eu dei também tudo de áreas para vocês. Aí, ó, não falei que ia cair questão de área? Sabia que ia cair isso, sabia. Quando a Clara falou que tinha feito uma outra questão da Federal de Química, foi uma questão que estava. Eu pensei que tinha sido uma outra questão que estava na nossa apostila, que vale a pena a gente fazer, hein, galera? Que pode cair no Pedro II. Que era parecida com essa, mas que era o seguinte: vocês devem, quem está estudando, deve ter achado lá essa questão. A história era que tinha um fazendeiro, que tinha um terreno, e que ia. Não, eu sei que não foi essa que você fez, Clara, mas tem lá na nossa apostila uma semelhante. E que ia instalar várias antenas na sua fazenda. E as antenas tinham um alcance, era um negócio assim, tinha um raio de alcance, parecida com essa ideia do irrigador. Só que as antenas não conseguiam varrer ter o alcance total na fazenda do cara. Aí perguntava qual era a região de sombra da antena. Região de sombra que fica sem sinal, né? Aí o que vocês iam ter que fazer lá naquela questão? A gente pode até abrir ela, se der tempo, ou hoje ou na aula que vem. Era uma questão em que você ia calcular a área do retângulo menos a área de todos esses círculos. Não me lembro quantos círculos eram, não sei se eram 10 antenas. Mas enfim, tu fazia a área de um círculo e multiplicava por 10 e subtraía, que com isso você ia achar a região de sombra. Então, caiu na Federal de Química, mas podia muito bem ter caído no Pedro II, no Cefet. Isso cai direto, áreas que se somam, áreas que se subtraem, áreas que se dividem, que foi esse caso dessa número 30. Linda questão, linda questão. Quem errou, ó, refaz. Circula ela e tenta refazer, tá? Vale a pena, tá? Fala aí, Lucas.
Então, só para deixar na minha cabeça para caso caia no Pedro II, sempre que ele falar alguma coisa de pi, ele não der valor, é 3,14? Depende, se na resposta tiver valores Ah, com tá, pi, isso é. é porque ele quer que você deixe o pi indicado. Se ele não falar nada, só tem uma resposta com vírgula, é porque você tem que usar o pi padrão, que é 3,14, que a gente combina quando, sacou? Quando a gente vai até a segunda casa, a casa do centesimal, é 3,14. E se ele falar, use π igual a 3, use π igual a 3,1. Aí tu bota o que ele mandou, tá? Se ele não falar nada e tiver indicações nas alternativas, 2π, 3π centímetros, é porque você sabe que pode deixar o π indicado naquele tipo de questão. Igual aquela da pizza que a gente fez, né? Outro dia. Certo, galera? Para onde vocês querem ir agora? Vamos seguir na ordem? Querem que eu vá lá para um? Podemos ir seguindo na Pô, ordem? faz a da função assim aí, que eu não sabia como faz, não sei como faz. Querem ir para a função? Vamos lá. É essa daqui? Lê pra gente aí, PH, por favor. A superfície corporal é um parâmetro usado para estimar o gasto metabólico de um indivíduo. A superfície corporal é a área dérmica que cobre um corpo da pessoa e pode ser calculado pela equação do Boyce, que é dada em função da massa m em quilogramas e da altura em centímetros, e está apresentada a seguir. O gráfico mostra a seguir as superfícies do Boyce, calculadas para 5 pessoas com alturas de 1,70 e possuem massas de 70, 75, 80, 85 e 90 quilos, respectivamente. Uhum. Se X é a massa das pessoas em quilogramas e Y as superfícies do bois para a mesma altura entre elas, a equação da reta que relaciona X e Y é a seguinte. Ele já deu um gráfico, o que que eu falei para vocês? Quando der o gráfico, pode falar, Lucas, tu estava com a mão pro alto? Ah, não, só ia falar o que eu tinha feito. Tá, aguenta aí, quero ouvir, mas deixa eu só lembrar a galera. Galera, o que que eu falei para vocês? Sempre que der um gráfico, na primeira coisa, olha logo o que está sendo relacionado com o que é justamente o que ele está perguntando. X é a massa em quilogramas. Aqui, ó, no eixo X direitinho. Aqui o eixo X direitinho. Ó, o eixo da massa. E o Y é a superfície do boi, sei lá, que negócio estranho é esse, né? Dos bois, né? Que está no eixo Y direitinho. Então, de fato, você tem aí uma função do primeiro grau, que é uma reta, logo você sabe que isso é uma função afim, como eu falei, do tipo ax mais b. E aí, ó, treinamos isso exaustivamente, treinamos isso pra caramba, como a partir da reta e de alguns pontos chegar na lei de formação dessa função. Basta você pegar pontos dos pares ordenados e substituir na lei. Eu já sei que essa lei, sendo o desenho dela uma reta, eu sei que essa lei é do primeiro grau, do tipo ax mais b, função afim, função do primeiro grau. Então, por exemplo, quando x é 90, y é 1,96. Ele marcou aqui que está nessa alturinha, 1, esse é o ponto x 90, y 1,96. O que mais? Quando x é 85, y é 1,92. O que mais? E assim por diante. Quando x foi 80, em que altura ele marcou lá em cima? No 1,87. Te deu o valor bonitinho. E assim por diante. Fala, Lucas, a tua ideia. Pô, eu, tipo assim, na hora, eu não sabia uma forma de fazer rápido. Aí eu pensei assim, não tem problema demorar, que ainda estava meio no início, né, da prova. Aham. Aí eu peguei a função da letra A e substituí o y pela altura e o x pelo peso. Aí eu vi que na hora do finalzinho, quando eu ia diminuir por 1,06, se eu somasse, ia dar exatamente a altura. Aí eu vi que era B. Malandro. Foi testando, né? Aí quando tu colocou aqui, viram, gente, a sacada do Lucas?
Tá legal, é válido. Ele está testando ver o que se encaixa aqui. Isso significa que ele sabe como funciona a função do primeiro grau. E quando tu substituiu por qual valor? Aqui 70? Já testou logo o primeiro valor. Viu que tirando 1,06 não ia dar 1,76 de altura, mas somando sim. Aí ele falou, pô, não é a A, só pode ser a B. Boa sacada, Lucas. Legal. Agora, poderia também fazer aquilo que a gente já treinou, um sisteminha de equação. Ora, eu sei que y é ax mais b. Para descobrir quem é a lei, eu tenho que descobrir quem é o coeficiente a e quem é o coeficiente b. Se eu soubesse onde corta o eixo y, eu já saberia onde é o b, mas eu não sei, mas não tem problema nenhum. Vocês até me falaram, ah, professor, e quando não tiver tão óbvio, quando não tiver o zero da função, é só você ir substituindo os valores. Por exemplo, o primeiro valor, eu sei que quando x for 70, olha lá, y é 1,76, eu substituo. 1,76 é igual a 70a mais b. O que mais que eu posso pensar? Um outro valor aqui pode ser esse cara aqui. Olha lá. Quando x for 75, y será 1,82. O y está pensando, ah, eu sou 1,82, então vai ficar aqui. 1,82 é igual a 75a mais b. Né? Aí, galera, eu posso arrumar elas assim, quer ver? Eu vou arrumar da seguinte maneira. Eu vou botar 1,76 embaixo. 1,76 é igual a 70A mais B. Lembra que eu falei que tu pode somar ou subtrair? Ou pode multiplicar por menos 1 a de baixo e somar? Tanto faz. Tanto faz. Eu vou logo subtrair isso aqui disso. Ó, B menos B, zero, que é o que eu quero. Eu quero cair numa equação só com uma letrinha só. 75A menos 70A dá 5A. E aqui 1,82 menos 1,76. 6 para 12, 6. 1, 7, 8 para 8, nada. 1 para 1, nada. E desce a vírgula, 0,06. Se 5A é igual a 0,06, A é igual a 0,06 sobre 5. Vai dar uma continha meio feia isso aí, né? Vai dar 0,012. E aí parece que ele deu uma arredondada aí nessa brincadeira, né? O A, deixa eu fazer devagar para vocês verem, né? Fiz de cabeça aqui, ó. Dividido por 5. Como é que a gente faria essa conta? Igualaria as casas, então anda duas aqui, acrescenta 2 zeros. Aí não dá para dividir 6 por 500, coloca um zero e uma vírgula e acrescenta um zero no dividendo ou corta um zero do divisor. Acrescenta mais um zero e acrescenta um zero no dividendo ou corta mais um zero do divisor. 5 vezes 1, 5 para 6, 1. Acrescenta um zero, 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Só que nenhum dos coeficientes chegou até a terceira casa do milésimo. Pararam todos na casa do centésimo. Então, já descobri que o A vale 0,01 aproximadamente. Ou seja, já sei que não é nem a letra C, onde o A é negativo, e nem a letra D. Aliás, isso você já poderia ter cortado na cara, né? Por quê? Porque batendo o olho na função, você vê que ela é uma função o quê? Crescente. E se ela é uma função crescente, você sabe que o A tinha que ser um cara positivo. Ensinei isso a vocês exaustivamente também. Então, só de bater o olho na questão, tu já sabia que não era nem C nem D. Já estava entre A e B aí, ó. E aí, bom, agora que eu já descobri o coeficiente A, é só eu substituir em qualquer uma das equações para achar o coeficiente B. Por exemplo, 70A mais B é igual a 1,76. Então, eu vou substituir isso aqui por 0,01. Vai dar que 70 vezes 0,01 mais B é igual a 1,76. Multiplicar por 0,01 faz isso aqui voltar duas casas, vai dar 0,7 mais B igual a 1,76. Jogo para o outro lado, então eu vou ter que B é igual a 1,76 menos 0,7,
que dá 1,06. Positivo também. Logo, quem é a função completa? Y é igual a ax mais b, onde o a é 0,01, vai ficar 0,01x, mais o b, que é 1,06. Acabou. Montamos a função. Ela é a letra B. Molinho, né, galera? Fizemos coisa muito mais difícil do que essa aí. Fizemos funções do primeiro grau muito mais brabas do que essa aí durante as nossas aulas. É ou não é? É ou não é? Dúvida, quem tem, pode perguntar. A hora é essa. Isso vai cair também no Pedro II, hein? A hora de perguntar é essa. Entendeu agora, PH? Foi? Sim, professor. Eu fiz por uma lógica que eu acho que tá errado, que é tipo, a gente está comparando quilos e altura. Aí eu pensei que nenhuma das duas poderia ser negativo. Até que nem é nenhuma das duas é negativo, mas isso, cara, a gente já tá óbvio aqui, porque veja que o gráfico, tanto em y quanto em x, só tem partes positivas. Isso não, Sim. né, não mudaria muita coisa, só que você ainda teria que descobrir, né, quem são esses caras, tá? Um outro macete para achar o coeficiente angular que eu já falei para vocês é tentar fechar um triângulo aqui, né? Olha lá, dividir esse pedaço por esse pedaço. Também daria de 70 até 90, tem 20. Esse triângulo aqui teria 20 de base. E de 1,76 até 1,96 é 0,20, aliás, 0,20. Olha lá. E o que eu falei para vocês? Que o coeficiente angular era tipo que a tangente desse ângulo, né? Então o azinho ia ser cateto oposto sobre cateto adjacente. 0,20 dividido por 20, que dava 0,01. Ah lá. Ah lá, matava também o A aí, ó. Não falei para vocês que o A era o coeficiente angular que mexia no ângulo, que dava a inclinação da reta? Aí, ó, na cara você já matava, né? Depois era só substituir na função usando qualquer ponto que você conhecesse. Sei lá, esse cara aqui, por exemplo, quando x é 85, y é 1,92. Substituía lá que tu achava o B e tal e matava, que essa resposta era a letra B. Certo, turma? Certo? Que mais? Que mais? Que mais? Pode perguntar, Lucas. Professor, acho que essa daí todo mundo acertou, mas eu queria que tu corrigisse a 27, que foi a que eu errei também. Todo mundo acertou e tu errou, Lucas? Eu acho que foi porque parecia que era mais fácil de fração, era um bagulho bobo da pizza. Caraca, e a gente treinou um bagulho bobo assim de fração, de somar fração, né? Uma aula antes. Vamos lá. Comer pizza é saudável?